Bom dia. Bom dia. Estamos dando alguns minutinhos, né, para o nosso horário. Bom dia, Cris. Bom dia para quem está chegando. Estamos aguardando aí uns minutinhos. Acho que agora sim, né? Já deu o nosso horário. Vamos iniciar a nossa preleção de hoje. Um bom dia a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus ilumine, né, as nossas mentes, os nossos corações para recebermos o seu Evangelho, essa pérola, né? Essa ferramenta maravilhosa para os dias de hoje. Hoje nós iniciaremos o capítulo 6, o Cristo Consolador. É tão gostoso falar de Jesus, mas também uma responsabilidade tão grande, né? Falar do nosso querido mestre, do nosso querido Rabi da Galileia. Então eu vou ler para vocês o que ele nos disse, né? Há quase 2000 anos atrás. Está em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Então Jesus nos convida, né, a ir com ele para nos livrar das aflições. Mas ele também convida a aprender com ele. Aprendei comigo, que sou brando e humilde. Então é importante essa aprendizagem. E ele fala que o jugo dele é leve. E o que é o jugo dele? O jugo é a observância das leis. Por quê? Porque todos os sofrimentos, decepções, dores físicas, né, a perda de seres amados, encontram a consolação na fé no futuro, na esperança, né, do porvir e na confiança na justiça divina. Então tudo tem um porquê. Se estamos passando por uma adversidade, é porque a gente precisa daquilo. Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós temos que o quê? Para encontrar isso que Jesus nos dá, né, que ela fala assim, né, que vai nos aliviar, nós temos que observar a lei. Observar. Em Cristo, nós encontramos essa consolação. E ele veio ensinar isso. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Mas, para isso, tem uma condição para a sua assistência. Ele nos dá o caminho. O jugo é aquela peça de madeira que coloca em 2 bois para eles seguirem no mesmo compasso para arar uma terra. Então, é isso que Jesus nos convida, a arar a terra dos nossos corações, né, das nossas vidas, e também em relação ao outro. E a observar a sua lei, que é, qual é a lei de Jesus? É a lei do amor e a lei da caridade. O jugo é leve e suave, porque é isso que nós temos que fazer. Só isso. Amar é um dever nosso, amar e ser caridosos. Agora, o jugo é leve, mas não quer dizer que seja fácil. Seja fácil. Então é isso que nós estamos trabalhando, né, com a nossa encarnação, com a nossa reforma íntima. Amar, né, se a gente for lembrar, é aquele amor de corpo,
e alma. Então é um baita de um amorzão, é um amar os inimigos, é o perdoar as ofensas. Então, para nós termos, de repente, esse alívio, é importante, é importante. Então, Cristo consola, mas também ele ensina que nós devemos amar e exercer a caridade, tá? Posteriormente, nesse capítulo, nós vamos falar do Consolador prometido. Consolador prometido, que ele traz a doutrina espírita tão reveladora, porque na época de Jesus nem tudo era compreendido, por isso que ele falava por parábolas. Ele falava por parábolas, né? Então era dessa forma que atingia. Agora a ciência já evoluiu e a gente pode entender muitas coisas que a doutrina espírita nos esclarece. Ela tira o véu, né, da ignorância, ela explica os porquês, da onde, por que a gente veio, da onde, qual é a nossa missão. Isso é muito importante. Então a doutrina nos traz isso. Então o que vai dizer lá em João 14:15? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Verdade, ele traz luz por meio, né, da doutrina espírita para tirar aquele véu da ignorância e vai nos ensinar coisas novas, como nós ensinamos, como nós aprendemos na doutrina espírita, e vai nos fazer lembrar. Se vai nos fazer lembrar, é porque muitas coisas que foram ditas por Jesus foram esquecidas ou foram modificadas a bel prazer, por causa de um interesse pessoal. Então, é importante a gente entender isso também. Porque o Espiritismo, ele ensina todas as coisas. Ele abre os nossos olhos, né, e a nossa escuta, que Jesus falava. Eles ouvem, mas eles não compreendem. Eles veem, mas não enxergam. Então, a doutrina vem trazer, né, à luz todos esses mistérios e trazer vamos dizer assim, e trazer esse conhecimento a mais, que agora com a ciência a gente já pode compreender também e ir além até da ciência, que a ciência muitas coisas ainda não chegou, né? Chico falava de coisas, Kardec falava de coisas que ainda a ciência está chegando lá para comprovar, né? Então o Espiritismo, ele vem cumprir a promessa do Cristo, né? Além de chamar novamente para a observância, né, dessa lei do amor e da caridade. Traz luz aos questionamentos universais, né? De onde viemos, por que viemos, a causa das aflições. Por isso que é um consolador prometido, porque a gente vai saber o porquê que nós estamos passando por aquilo. Não é mais apenas punição, castigo divino ou erro. Tem um motivo, que é a lei da causa e o efeito. E nós sabermos que tudo tem um motivo, um sentido, isso apazigua, né, os nossos corações. Isso traz, né? Isso traz um certo conforto, olha, questionar mesmo, por que eu estou passando por isso? O que será que eu estou precisando aprender através, né, dessa adversidade, dessa problemática, seja na família, seja na sociedade, seja no individual, no coletivo? Por que nós estamos passando por isso? O que isso tem que trazer para nós, para a gente, de repente, aprender, né? Então Jesus falava assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Consolo da dor, né? O consolador. E o consolo com a doutrina espírita é nós sabermos por que sofremos, qual a causa, né,
desse sofrimento? Será que é uma causa atual, eu que estou sendo displicente ou não estou tendo a devida atenção? Ou será que é uma causa de uma existência anterior, já que existe outras vidas e o nosso mundo é um mundo de provas e expiação? Né? Uma escola, uma aprendizagem, o que eu estou precisando aprender com isso que eu estou passando, com isso que eu estou vivendo, com essa doença, com esse sintoma. É muito importante. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Qual é a luz? Trazer luz. Isso é muito importante nos momentos de crise, né? É salutar esse momento de crise, porque vai levar à cura, vai levar à depuração interna. E é essa cura, essa depuração interna que nós passamos é que vai garantir a verdadeira felicidade nas existências futuras. Então precisa passar por isso, né? Por essa alquimia da vida mesmo, né? Isso vai nos auxiliar o adiantamento e a gente aceitar sem murmurar, sem ser poliqueixosos, né? Sem ficar, mas por que isso está acontecendo? Nossa, mas justo eu comigo? Sim, é você, né? É com você que está acontecendo. Então o que você precisa aprender? Parar de buscar a Deus só na hora da dificuldade, buscar a Deus também na hora da facilidade, da gratidão. E quando vir a dificuldade, a gente prestar atenção o que ela está nos dizendo. A partir dessa condição emocional, né, de aceitarmos e entendermos o porquê estamos passando com aquilo, aumenta a nossa resiliência, né? Aumenta a nossa capacidade de suportar os problemas, de suportar aquele impacto forte. E aí, com isso, a gente acaba sendo moldada, vai dar mais paciência, mais resignação, mais coragem de viver a vida, né? De ir até o fim do caminho, né? Essa coragem que é importante. Existem estudos já científicos que dizem que quando a pessoa é ligada a uma religiosidade, a uma espiritualidade, o índice de suicídio é 7 vezes menor. 7 vezes menor se ela tem uma espiritualidade, uma religiosidade. Então é isso que dá essa coragem de viver a vida como ela é, realmente. Então é algo comprovado já. Então é muito importante a gente desenvolver isso dentro de nós, né? E trabalhar toda essa capacidade de resiliência em nós e através da nossa querida doutrina espírita, que é reveladora, tá? Depois nós vamos encontrar nesse capítulo aquela famosa frase, né, que a gente vê inclusive no nosso centro espírita, né? Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Jesus está nos ensinando. Lembra que lá amar ao próximo como a si mesmo era um mandamento. Ele mandava a gente fazer isso. Aqui ele quer ensinar a gente a fazer isso. Tem diferença, né? Então amai-vos. Este é o primeiro ensinamento e instruir-vos. Este é o segundo ensinamento. Então, instruir nessa santa doutrina, né? Do Espiritismo, no esclarecimento, seguir o que ela nos diz, o que ela nos conduz ao amor, à caridade. É isso que vai dissipar o erro das nossas revoltas, da nossa rebeldia e ensinar o objetivo sublime da provação humana, o porquê que nós estamos passando por aquela provação. Isso é importante, né? Essa reflexão, para abrandar os nossos corações e entender. E às vezes conosco, mas às vezes é com o familiar, com filhos, né? Com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai. Então, entender o porquê será que aquilo está acontecendo. Então, com a doutrina espírita, Jesus nos convida a beber na fonte viva do amor. Fonte, ela jorra naturalmente. Ela é diferente de você ser um poço de sabedoria. O poço de sabedoria, ele sabe muito das leis. Lembra lá dos doutores da lei?
Eles sabiam as leis, eles sabiam os conceitos, eles sabiam os significados. Ah, mas o coraçãozinho, hein? O coraçãozinho não era uma fonte, porque na hora de praticar a caridade não existia. Por isso que Jesus foi o maior exemplo da caridade, né? Porque a lei mandava apedrejar a mulher adúltera e Jesus, né, ensinou, né, a perdoar. Então, aí é fonte viva do amor. Por isso que Jesus convida a ser fonte. E que nós possamos desenvolver isso no nosso coração e sermos fonte, e não poço. Poço de sabedoria. Eu entendo do início ao fim toda a doutrina, cognitivamente, racionalmente. Jesus nos convida a amar, a conhecer com o coração. Conheça com o pensamento, conheça com o raciocínio, mas faça a alquimia dele ir para o seu coração, para ele ir, né? E Jesus é o grande médico das almas, então ele pega corpo, mente e espírito. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já acrescentou o espiritual. Saúde é um estado de completo bem-estar biopsicossocial, até uns anos atrás. Agora, saúde é um estado de completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. A OMS reconhece o espiritual. A gente já sabe, mas precisa vir, né? Então já é um reconhecimento. Muitos psiquiatras estão falando de espiritualidade para seus pacientes. Não é mais algo, vamos dizer assim, sagrado ou ao contrário à ciência. Porque, infelizmente, lá no século XIX foi assim. Quem não fazia de acordo com a igreja era queimado na fogueira, era herege. Então, os cientistas faziam escondido e houve essa separação da religião da ciência. E o Espiritismo vem trazer essa união, essa integração da religião e da ciência por meio da fé, da espiritualidade. Isso é um momento muito importante da atualidade que a gente tem que prestar atenção, tá? E Jesus, ele nos dirige, ele diz aqui, um supremo apelo aos nossos corações por meio do espiritismo, para a gente extirpar a impiedade. Se a gente for ver impiedade, é sem piedade, né? Não tem piedade. Mas se a gente for ver o conceito de impiedade, sabe o que é também? Desprezo das coisas que merecem respeito. Desprezo de Deus é impiedade. Ah, isso é besteira. Ah, não, olha. E lá vem, né? Aquela pessoa, né? Falando disso ou aquilo. Então a gente tem que extirpar isso do meio, né? Do nosso meio e da comunidade também. Né, a desumanidade, né, não perdoar as ofensas, ser aquela dureza de coração, ser impiedoso, né, que não tem piedade, aquela severidade. Jesus, ele quer nos trazer o bálsamo que vai amolecer a dureza dos nossos corações. Então, isso que ele quer, né? Um supremo apelo. Um supremo apelo, é o que está escrito no capítulo, é um apelo enorme, é um apelo divino, esse supremo, essa supremacia, né? Ele quer também que a gente extirpe a mentira dos nossos meios, o erro, a incredulidade, né? A descrença. Então ele nos convida a isso, né? E fala que no futuro sermos humildes e submissos ao Criador e não sermos vaidosos e egoístas. E esse futuro, a gente tem que lembrar que é o futuro que lá foi escrito em 1800. O futuro já chegou, já é chegada a hora. Nós não somos os trabalhadores da última hora, então é importante, né, que a gente exerça isso do fundo do nosso coração, né? E ele nos diz que isso é a instrução dos espíritos, que a grande sabedoria humana, a grande saber é a abnegação e o devotamento. E o que é a abnegação? É o desprendimento das coisas materiais, você superar suas tendências egoísticas, do egoísmo e exercer o altruísmo em relação à humanidade. Você pode ter as suas coisas materiais, mas o apego, olha, isso é meu, né? E você não olhar
para as coisas do emocional, do coração, do espiritual, sair do material. Então Jesus nos convida, é o grande consolador, sim, a doutrina espírita também é a grande reveladora, também nos consola dos porquês da vida, mas também nos ensina. Nós temos muito a aprender para poder atingir, né, aquele tal mundo da regeneração, aquele mundo da regeneração. Então, diante do dever cumprido, nós teremos repouso para o nosso espírito, né? Diante da resignação, o nosso coração vai bater melhor, vai se acalmar, né? E a alma vai se asserenar. Isso é importante, tá? Eu gostaria de ler para vocês o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito bonito e é do Espírito Verdade, né? Do Espírito Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrela cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Chegado o tempo, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhe associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira que nossas vozes se unam e que num hino sagrado elas se entendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que estás no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito é Verdade. Aí tem uma nota. A instrução acima transmitida por via mediúnica resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso foi colocado aqui como prefácio, Allan Kardec. Então, vamos continuar, no nosso trabalho de lapidação dos nossos corações, de tranquilidade das nossas almas, de entendimento. Tá? Então é isso, que eu queria passar para vocês. Agora vamos para a nossa vibração. Então vamos asserenar as nossas mentes, tranquilizar os nossos corações, mentalizar a figura do nosso querido Mestre Jesus, o doce Rabi da Galileia. Senhor amado, Deus nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer por esse momento, nesse domingo, de estarmos juntos para ler o Evangelho. Agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos ilumina a mente, aquece os nossos corações na atualidade, Senhor. Sabemos que Tu, ó Mestre, nos envolve com todo o Seu amor. Ele está aqui ao nosso lado e sentimos a Sua presença, que nos envolve amorosamente. E fala, prossiga sempre, tenha bom ânimo, persevere na lei do amor e da caridade. Ele parte agora, mas o seu amor jamais deixará de nos envolver.
e aquecidos que estamos da sua amorosidade, da sua luz, passemos a vibrar. Vibremos pelo nosso planeta Terra, pelo nosso globo terrestre, imaginando luzes esclarecedoras por todas as nações, iluminando também as mentes daqueles que comandam as nações, pensando sempre nos pequeninos e nos prepostos de Deus, ali a amparar as grandes decisões. Vibremos pelo nosso país, esse Brasil que nos acolhe, essa terra do Evangelho, coração do mundo e terra do Evangelho, Senhor. Imaginemos luzes vibrantes e regeneradoras, purificando todo o nosso Brasil, auxiliando nas dificuldades, nas adversidades, e que também possa haver muita iluminação, muita sabedoria nesse momento de isolamento social. Vibremos agora pela nossa cidade em especial, cada um na sua aí, cidade que lhe acolhe, onde você tem a sua casa, o seu lar. Que possa sentir as boas vibrações desse pequenino grupo, em quantidade, mas muito amoroso, em doação de vibração, Senhor. Vibremos agora pelo nosso lar, pela nossa família, escola da vida, para aprendermos a boa convivência, a tolerância, a paciência, a resignação, o amor e a caridade material e moral. Pedimos licença agora, Senhor, para vibrar por nós mesmos. Que nós tenhamos sabedoria, que nós possamos multiplicar a amorosidade, amar verdadeiramente como Tu pedes. Um amor de coração e de alma, Senhor, perdoando as ofensas. Não guardando angústias, trabalhando nossas ansiedades, para que possamos exercitar a vossa lei do amor e da caridade, Senhor. Agradecemos por essa manhã, por esses ensinamentos, e esteja sempre conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Todo mundo bem por aí? Obrigada pela presença, né? E que possamos ter um ótimo domingo e uma ótima semana. Sempre exercitando, né, a lei do amor e da caridade. Um abraço fraterno para vocês e até a próxima.